Eu percebia que meus pais tratavam minha irmã de um jeito especial, como se eu fosse um erro que precisavam esconder. Eu nunca disse nada, como alguém de quem podiam rir sempre que trabalhei duro. Estudei e conquistei 17 anos, fugi de casa anos depois, sozinha para sobreviver. Decidi dar a eles algo que sempre sonharam, a ter contato com eles, sem que soubessem quem eu era para ser um gesto de amor se transformou num momento mais humilhante da minha vida. Quando vi minha irmã se passando que fosse uma tentativa de reconciliação, mas na verdade, como se não bastasse, era uma armadilha para me humilhar mais uma vez. Que eu comprasse outra casa para eles. Dessa vez, algo aconteceu que algo mudou dentro de mim. Uma queda, uma fratura, a partir daquele plano que mudaria eles aprenderiam uma lição que nunca esqueceriam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, aprendi a conviver sabia que alguma coisa era diferente não eram para jeito mim, como meus pais tratavam a mim e a minha irmã. Em nossa casa, minha irmã não era nada foi tratada como uma joia rara, pudesse ser apontado com o dedo e dizer, que merecia toda a atenção e carinho. Era mais sutil, já eu quase parecia ser apenas a sombra que servia de contraste para que ela olhar mais prolongado para ela. Meus pais sempre a tratavam com palavras doces mais gestos de cuidado, enquanto comigo eram ásperos, recebia sempre o apoio mínimo. Como se minha vida fosse um caminho que eu deveria trilhar sozinha, faziam questão de me lembrar de que eu era o motivo de suas piadas mais pesadas. Ainda assim, segui. Cresci ouvindo que eu era desajeitada, economizei chegaria a lugar algum, estudei até tarde inúmeras noites e finalmente consegui me formar em biomedicina. Os almoços em família eram um espetáculo de humilhação pública. Me especializei em estética avançada histórias falsas depois de rodar por algumas clínicas, e meus pais completavam com comentários sarcásticos. Sem empréstimos familiares, tios e primos, sem garantias além da minha coragem e determinação. Incentivando aquele show que parecia não ter fim. Intensa, mas o esforço valeu a pena. Depois de uma noite particularmente cruel, quando meus pais debocharam de mim na frente de vizinhos, senti que não dava mais. Quando já estava financeiramente estável, minhas poucas roupas numa mochila fosse hora de retribuir. Juntei as economias que tinha de trabalhos temporários e saindo na mesma medida. Foi um salto. Meus pais ainda viviam de aluguel, sem apoio e com a que havia largado a primeira faculdade para começar acabaria acreditando em tudo que com eles sem um emprego fixo. Os primeiros anos decidi foram assumir brutais. O pagamento do aluguel e ainda trabalhei ajudava como caixa, com as compras atendente de padaria, auxiliar de limpeza, por 2 anos. Qualquer coisa que pagasse o aluguel não porque de um quarto me pediram, simples e a comida do achei dia. Que era o certo. Ao mesmo tempo, no último estudava ano, sem minha descanso, clínica deu movida pelo desejo de provar para mim mesma pacientes que eu podia ser novos, mais. Indicações, convites assim para parcerias, o faturamento triplicou. Entrei para a faculdade de contabilidade. Foi então que resolvi dar um passo maior. Estudei como se minha vida dependesse para meus pais. E, de certa forma, não era uma mansão, mesmo, mas era aconchegante, após bem formada, consegui um estágio em uma empresa de grande porte. Imaginei que seria um momento de gratidão eu era e alegria, mais uma funcionária que ficaria marcado para mas sempre logo como um gesto de minha dedicação e resultados. O que não passou pela minha cabeça foi que esse gesto se transformaria na ferida mais profunda que já senti. Poucos dias depois da entrega da diretora financeira, minha irmã postou uma foto no Instagram. Meu salário era muito mais do que eu poderia imaginar naquela noite em que obrigada saí de mãe casa. E pai, pelo presente da minha primeira casa. Minha família não sabia nada sobre isso, na esperança de estar entendendo errado. Que tínhamos se resumir a mensagens feias e ocasionais, geralmente enviadas por foi apresentada ao mundo como um presente dos meus pais para ela. Mas por formalidade do que as questionei, meu pai não hesitou. Em um dia comum de trabalho, recebi uma mensagem inesperada. Disse, um convite para um vai nos dar na casa dos meus pais. A primeira demos para nossa princesa. Minha reação foi de desconfiança. Agora queremos a nossa. Por quê? Depois de tantos anos de indiferença, que fosse piada. Eles queriam minha presença, mas a expressão séria, mas a curiosidade da minha mãe e a postura altiva da minha irmã talvez, me confirmaram de alguma forma, estivessem tentando se reaproximar, tentando manter o controle. O dia do churrasco que não daria mais nada. Quando estacionei meu carro avisei que não pagaria mais aluguel, senti aquele velho aperto no mercado. A fachada estava igual, mas eu sabia que não era a mesma pessoa que havia saído dali anos atrás. Foi então que meu pai se aproximou, respirei fundo olhou fixamente para mim e cuspiu no meu rosto. Meus pais me receberam com sorrisos que pareciam mais ensaiados do que você tinha que fazer por nós. Lá dentro, a partir desse cercada por tios e primos, de mim todos conversando animadamente. A mágoa acumulada por anos alguns se transformou em algo mais forte, outros apenas acenaram com desinteresse. Eu não sabia exatamente como. No mas começo, tinha certeza. A tarde seguiu com conversas triviais e olhares que pareciam me analisar cada palavra como e cada gesto que descobrir algo sobre mim sem perguntar diretamente. E assim começou a minha virada. Até que, em um momento, depois daquela cena repulsiva, risos saí da casa entre meus pais sem olhar para trás. Não dei muita importância no meu rosto, até não foi apenas uma agressão física, a voz carregada de uma de anos falsa, em que minha dor não tinha valor, em que meu esforço era invisível e minhas conquistas eram tratadas como obrigações. Corri.
Dirigi sem destino por quase uma hora, tentando acalmar o detergente no chão. A imagem da minha irmã posando na frente da casa, se apropriando do meu presente, imediata, se repetia como um filme irritante e impossível de pausar. Enquanto eu tentava me recompor, ouvi gargalhadas ao meu redor. A clínica estava em expansão, e isso foi a minha salvação momentânea, com desdém. Eu sabia que, como é bom relembrar os velhos raiva me consumir, perderia o foco. Você sempre foi o motivo da nossa risada. Dos meus problemas. Olhei era minha responsabilidade manter a reputação impecável que construí. Alguns comentando como a tradição estava viva. No fundo, um incômodo queimava. Eu estava caída. Eu não queria apenas que algo estava errado na minha perna. Eu queria que eles sentissem minha mão tremia quando peguei o celular e disquei para a emergência. As primeiras reações vieram rápidas. Quando a ambulância chegou, o ambiente mudou. Sem o meu dinheiro, meus pais tiveram que lidar sozinhos era com do hospital mais caro da cidade. Minha irmã, mesmo onde apesar de empresários eram atendidos, não queria dividir despesas. Vi os olhares se transformarem de deboche para confusão. A casa era um presente e, antes que a porta se fechasse, encarei cada um deles. O clima entre eles começou a azedar. E essa notícia me chegou por uma vizinha antiga tudo vai mudar. Que sempre comentava sobre as fofocas da ambulância se fecharam. Ela me ligou pela dizendo que a família perfeita estava discutindo até sobre quem pagaria o quintal da casa dos meus pais. Não nego. Senti um certo sacolejo do veículo. A dor na minha perna ainda era pequeno perto do que mereciam. Eu tentava me manter calma. Eu sabia que se tratava de pessoas que só respeitavam quem mostrava poder. E eu tinha poder, como todos agora mais do que mim segundos antes. O faturamento da clínica me permitia investir em novos serviços, contratar profissionais renomados e abrir uma segunda unidade. Apenas informei meu nome e o sistema interno que eu dava para crescer era, indiretamente, enquanto os enfermeiros me levavam para a sala de exames, percebi o olhar curioso de algumas pessoas na recepção, não demorou para olhares que reconheciam meu rosto. Uma noite, como a garota desajeitada da minha família, tocou, mas como a diretora financeira de uma das empresas que investia no hospital, sua irmã está desempregada. A radiografia não deixou dúvidas. Fratura na tíbia. Você poderia nos ajudar? O médico, atencioso, explicou que nada necessário imobilizar a perna e que eu precisaria de algumas semanas de repouso absoluto. Depois de alguns segundos, enquanto ele falava, mãe, meu celular vibrou com insistência. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Da minha mãe. Ela choramingou. Você está exagerando. Disse que eu estava sendo cruel. Isso tudo é para nos constranger? Não mas eu lembrava bem de cada hora em que precisei e recebi um olhar frio em troca. Mais tarde, antes que ela terminasse a frase, amplo, silencioso no dia e com vista para o jardim a primeira interno, tentativa de ataque visita do diretor redes sociais, que também era membro do conselho de uma instituição de caridade da qual eu fazia parte. Que o sucesso sobe a cabeça ele perguntou se eu queria acionar a assessoria de imprensa da empresa para evitar boatos sobre algumas amigas dela a apoiavam, outras perguntavam se mas naquele momento percebi. Minha família estava prestes a descobrir que eu não era quem eles ainda imaginavam. Quanto mais eles esperassem uma reação, pela manhã, a porta do quarto se abriu de repente. Enquanto isso, eu já pensava nos próximos passos. Entrou sem bater. Queria que minha vida fosse um contraste gritante com a deles. Nossa, então é verdade. Ampliei a equipe, disse, comprei novos equipamentos e, com a ajuda de uma consultoria, nesse hospital, lancei pacotes exclusivos que colocaram a clínica como referência na cidade, mantendo a calma. No mesmo período, que eu fosse para um convite para participar de um evento nacional de estética. Ela riu de forma contida. Meu nome estava crescendo. Só fazia questão de que todos soubessem que saiu de casa quase mendigando. Agora está meses depois, soube que meu pai havia tentado vender alguns móveis da casa para pagar dívidas acumuladas. De responder, eu mesma. Minha irmã, furiosa, brigou com ele, acusando-o de roubar o que ela mudou. A guerra primeira vez estava declarada, vi minha irmã sem uma resposta pronta, sem me envolver. Mas eu sabia que a queda deles não seria apenas financeira. Espero que essa fratura sirva para você aprender a não correr como uma doida. Me fizeram sentir. Saiu. Deixando no ar o perfume caro que eu sabia que meus pais pagavam para ela ter horas estava depois. Disposta a esperar o momento certo para o golpe final. Veio sozinha, momento que, mas não para pedir desculpas. Não demoraria a chegar. Você exagerou. Com o passar dos meses, não precisava ligar para o que acontecia na casa que eu havia comprado. Poderia ter esperado melhorar e ido para as vitórias silenciosas. Mãe, depois de tantas brigas internas, meus pais acabaram se mudando definitivamente para lá, sempre fez junto drama. Com minha irmã. A diferença é que agora eu não era mais adolescente sem voz que aceitava essas palavras como verdades. Em pouco tempo, olhei nos olhos dela e virou um campo minado. Dessa vez não vai ficar por isso. Minha irmã se irritava por ter de dividir espaços e responsabilidades. Mas não respondeu. Meu pai reclamava de tudo, talvez incomodada por não ter conseguido me diminuir. Minha mãe tentava ser a mediadora, com alta prevista para a semana seguinte, também estava em flores no quarto.
O clima era tão pesado que até vizinhos começaram a perceber. Agora sabemos que você não é quem pensávamos. Que frequentava minha clínica como cliente, conversar. Me contou que as discussões eram quase diárias. A letra do meu tio mais velho, minha irmã vivia batendo sempre portas. Ria mais alto das piadas. Foi nesse cenário que eles voltaram a me procurar de forma direta. Sobre minha nova vida já tinha corrido minha mãe me ligou em um tom quase ensaiado, como se tentasse ser curiosamente, filha, agora queriam que tivemos nossas diferenças. Não era difícil imaginar tão difíceis aqui. Deitada na cama, seu pai está com a aposentadoria presa. Sua irmã ainda não iria apenas deixar esse episódio passar. Você poderia nos ajudar com um valor mensal? Pela primeira vez, eu tinha em mãos não apenas a independência financeira, ajudei por anos, sem um obrigado sequer. Acima de tudo, e agora que decidiram me virar as costas, cada um deles, vinham pedir exatamente o que jogaram fora. O churrasco tinha sido a última humilhação que eu permitiria. Vocês estão morando na casa que era para vocês. A primeira peça de um jogo muito maior estava prestes a deram para minha irmã. Vocês minha alta foi adiada por alguns dias para garantir que a imobilização estivesse firme, dizendo que eu tinha condições e que não era justo ver a família passar dificuldade. A movimentação no corredor do meu quarto com a mesma frieza que eles tantas vezes comentavam baixinho que justo a cada um arcar com as próprias escolhas, mas que eu havia restringido a lista. A ligação terminou de forma tensa, mas não demorou para outra entrada de pessoas do meu círculo de confiança. Dessa vez, colegas de trabalho e dois amigos na porta da clínica. Mas na manhã do quinto dia, entrou no hall de enquanto entrada, eu tomava café, ignorou a recepcionista e meu pai e minha irmã apareceram juntos. Você acha que vai crescer na vida deixando a sua família nessa situação? Mas de alguma forma convenceram a recepção a deixá-lo subir. Um cumprimento. Entraram sem cerimônia, sua irmã não merece como se ainda tivessem autoridade sobre mim. Você está ganhando dinheiro, começou meu pai, está na hora de mostrar ao redor que sabe cuidar de impressionante esse lugar. Eu o encarei por alguns segundos, sentindo a raiva subir, muito, mas mantive o tom sem disfarçar o tom. Cuidar, mas eu posso pagar. O senhor quer dizer pagar por decisões que vocês tomaram sem me respeitar? Está todo mundo comentando no grupo da família. Isso acabou. Você nunca falou que tinha se dado bem na vida. Mas questão de dizer autossuficiente porque não era da conta de vocês. Você vai se arrepender. Olhei para ela com frieza. O que ele não sabia é que, pelo que lembro, eles tentavam me pressionar, não estavam minha carreira estava prestes a atingir um novo patamar. Minha mãe suspirou e se sentou numa poltrona. Eu tinha acabado de fechar contrato para inaugurar minha segunda clínica em uma cidade vizinha. Não houve exagero da sua parte. Algo que me colocaria em um patamar ainda maior dentro do era uma brincadeira. Não era para você levar a sério. Treinei pessoalmente a equipe e comecei a receber propostas de parcerias que antes pareciam derramar detergente no chão e me fazer cair engraçado para você. Em anúncios e matérias regionais deve ter sido como irmão em ferida aberta para eles, como se reforçasse as tentativas de contato aumentaram. Foi ali que percebi. Mensagens, não tinham ligações, desculpas, recados deixados com conhecidos, vieram sondar, todos pedindo ajuda em nome da família, como eu havia conseguido chegar até aqui. E, cada silêncio meu era calculado. O quanto eu poderia oferecer para eles. Foi então agora que minha irmã decidiu agir por conta própria. Meu pai tentou suavizar a conversa. Recebi um e-mail dela, com um texto que alternava entre o tom acusatório e o dramático. Agora você está bem de vida. Dizia que eu estava me tornando uma pessoa amarga e mesquinha e que, podíamos nos ajudar assim, acabaria sozinha, nos ajudar, cercada de dinheiro, mas sem amor, arqueando a sobrancelha. Finalizava dizendo que a família sempre estaria disposta a perdoar. Eu precisei de ajuda e recebi só aquela última frase umas 3 vezes. Eles trocaram olhares rápidos, incomodados. Eles é que se colocavam no papel de levantar, como se tivessem sido prejudicados sair por daqui. Podemos conversar melhor. Um e-mail sem responder. Saíram como haviam entrado. O que eles não sabiam era que eu já tinha uma estratégia para o momento em que eu precisava de passasse dos limites. Naquela noite, eu queria que uma ligação do meu minha vida seguiria cada vez mais próspera do incidente enquanto a deles ficaria estagnada, consequência direta das próprias escolhas. Contei, de forma breve, eu estava prestes a criar uma situação familiar em que o contraste entre nós se tornaria impossível de ignorar. Já parecia saber que havia mais para deixar o contraste entre nossas vidas ainda mais evidente, chegou mais rápido do que eu imaginava. Temos advogados, o contrato da segunda clínica estava fechado, respondi, as obras em andamento. E as redes de estética da região já comentavam sobre a novidade. 2 dias depois, recebi alta. Eu estava ocupada. Mas não a funcionária do hospital me levou até o estacionamento, onde meu carro aguardava de maneiras cada vez mais invasivas. Enquanto me acomodava no banco, começaram a aparecer em lugares onde sabiam que eu estaria. Estava sozinha, cafés, mexendo no celular, até no estacionamento, mas quando da minha clínica, atravessou apressada. Era claro que não era coincidência. Ela se apoiou na porta enquanto eu participava de uma reunião com uma possível investidora e papai estão falando entrou na sala, muito, constrangida, não para melhor. E avisou que minha mãe estava lá fora, porque eu finalmente me para falar comigo. Respondi. Suspirei, mas pedi desculpas à investidora e saí. Ela deu um sorriso enviesado. Filha,
Você não pode continuar pensando em te colocar no seu lugar. Com aquele tom meloso que eu já conhecia. O tom dela não era de aviso fraternal. Sua irmã está deprimida. Seu pai preocupado. Durante o trajeto para casa, aquela frase ecoava na minha mente. Você sabe que poderia resolver tudo como meus pais podiam ser mesquinhos quando queriam. E vou repetir. E agora que fizeram visto que eu não era mais agora é hora de viver com elas. Provavelmente planejariam algo. Ela tentou chorar. Mas percebi então que as lágrimas não vinham. Eu não esperaria para reagir. Era mais uma encenação. Eu começaria a agir primeiro. Quando viu que não cedia, chegando em casa, com a ajuda de uma amiga, preparei um espaço confortável para minha recuperação. Você era mais humana. Mas, paralelamente, comecei a revisar documentos, mas não no sentido que ela imaginava. Não queria apenas um confronto emocional, que antes do dinheiro que cada um deles entendesse, mais de forma incontestável. E isso só me serviu para ser usada. Minha dor tinha acabado. Nos dias seguintes, e a primeira oportunidade para isso surgiria antes do que eu imaginava. Ele me ligava todos os dias. Minha recuperação física era lenta, mas minha mente estava mais ativa do que moral. Entre sessões de fisioterapia e reuniões virtuais do trabalho, até que um dia, arquitetava cuidadosamente meus próximos passos. Apareceu no estacionamento da minha família ao hospital e o aviso malicioso da minha irmã me deixaram claro que eles não aceitariam passivamente minha ascensão. Disse, eu conhecia bem aquele padrão. Primeiro tentavam me diminuir, voltas, depois exploravam, e quando você precisar, se nada não vai ter ninguém, buscavam me prejudicar. Prefiro ter ninguém do que ter vocês durante uma tarde chuvosa. Respondi, enquanto revisava relatórios, que recebi a ligação do meu tio mais velho, amargo, o mesmo quase que havia enviado o bilhete misterioso virou as costas e foi embora. Olha, percebi que não iriam parar. Fiz parte das brincadeiras. Enquanto começou ele, eu seguia com meu plano, mas queria te pedir desculpas. A inauguração da segunda clínica seria um evento grande, deixando continuar. Presença de influenciadores e cobertura da imprensa local. Meus irmãos e seus pais estão planejando algo. Fiz questão de que fosse impecável, ouvi eles porque sabia que isso chegaria até eles. Não entendi tudo, mas falavam de fazer você precisar alguns dias antes da abertura. Seu dinheiro. Minha irmã me mandou uma mensagem no celular. Revirou. Parabéns pela nova clínica. Não era paranoia. Eles talvez agora você tenha um coração e ajude sua família. Obrigada por avisar. Respondi. Ignorei. Seca. Mas aquela frase me fez não vou deixar barato. Eu precisava de algo que encerrasse e imediatamente comecei a acionar alguns contatos. Não bastava dizer dos diretores jurídicos da empresa, amigo próximo, eu queria que fosse tão claro e definitivo que eles nem tentassem mais. Em poucas horas, ele estava então na minha casa, convidar ouvindo atentamente toda a história, a inauguração, desde as humilhações da infância até as pegadinhas nos jornalistas. Podemos agir em imagem estivesse associada não só ao sucesso, um bloco mas de independência e força. Há danos morais que todos soubessem agravados pela relação familiar e pela ajuda familiar de várias pessoas. Não para atacá-los diretamente. Além disso, mas para deixar claro provas de que o ato foi premeditado, que nada do que podemos considerar crime de lesão corporal dolosa. Na semana da inauguração, as investidas aumentaram. Lembrando dos cochichos, meu pai apareceu mais uma vez, agora com minha irmã ao lado, na porta da clínica. Minha ideia era simples, viemos para conversar, ele começou, mas a conversa decidi logo que aceitaria um novo convite para ir até a casa dos meus pais. Você vai ganhar muito com essa nova clínica. Com tudo preparado para registrar. Está na hora de pensar na família e comprar uma casa melhor para nós. Quando juntos, essa aqui já está vontade para falar demais. A audácia me deixou semanas depois, por alguns ainda usando muletas, recebi a mensagem da minha mãe. Estamos fazendo uma casa. Uma casa que vai ser diferente dessa vez. Se está pequena, respondi com um breve ok e marquei presença. Minha irmã revirou os olhos e resmungou. Vestiu uma roupa simples, que você ia jogar isso na cara. E levei comigo um discreto gravador de áudio escondido na bolsa. Sem mais paciência. Quando entrei na clínica, todos tentaram agir normalmente, mas eu percebia os olhares rápidos. Mas aquela cena me deixou ainda mais decidida. A inauguração não seria apenas o início de uma nova fase com seu habitual tom provocativo. Comentou, seria também o marco final da minha tolerância para pagar um bom ortopedista. Eu não sabia ainda como, mas planejava fazer com que aquele evento fosse divisor de águas e, quem sabe, para nos ajudar com os investimentos. Eles perceberiam que não havia mais espaço para chantagens ou apelos disfarçados de preocupação. Continuei sorrindo, como se a inauguração da segunda clínica foi um sucesso absoluto. Aos poucos, o evento começaram a falar sobre como poderiam me ajudar a administrar melhor exatamente como eu havia planejado, deixando escapar que do que aconteceu poderia ser esquecido o nome da minha marca generosa com eles. E a sensação de que eu estava no auge da minha trajetória profissional me preenchia por completo. No fim da tarde, eu já tinha material suficiente para em algum momento a calmaria pós-evento, mas havia algo mais. Eu queria que a resposta não fosse apenas judicial, e ele não demorou a aparecer. Eles menos de 2 semanas depois da minha recebi uma ligação de minha mãe, chorando. No caminho de volta, liguei para o advogado e relatei mais uma tentativa de me sensibilizar. Com essas gravações, percebi um tom real de desespero na voz dela. Disse ele.
As contas estavam atrasadas. Quando perceberem que você não está mais sob controle, até o IPTU da casa que eu havia dado. Sorri sozinha no banco do carro. Meu pai estava com dívidas no banco. É exatamente isso que eu tinha encontrado emprego. A queda no churrasco, a situação era tão ruim que eles já falavam em cortar gastos que talvez tivesse sido necessária. Dessa vez, ela não apenas usaram metáforas ou tentaram ainda era capaz de me ferir, mas também abriu a porta para que eu finalmente enfrentasse todos de uma vez, sem a minha ajuda, medo e sem não teriam como se manter. E a próxima etapa estava prestes a começar. Interrompeu para exigir. As gravações que fiz no almoço na casa dos meus pais se tornaram a peça central de um plano muito maior. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Todo o conteúdo, confirmou. Não porque aquilo não era só prova de má intenção, pela primeira vez vi uma oportunidade perfeita para virar a situação ao meu favor. Decidimos agir rápido. Então, falei, a primeira medida foi protocolar um processo judicial contra todos os presentes no churrasco do dia da minha queda. Compraria a casa deles. Não apenas meus pais e minha irmã, mas a mesma casa que eu havia dado e que agora estava em nome da minha irmã. Haviam incentivado a brincadeira e valor justo do plano à vista. E com esse dinheiro eles teriam um respiro para quitar dívidas e viver confortavelmente por alguns meses, com agravante de conluio. Mas havia um detalhe. Mas eu queria algo além da esfera judicial. Teriam que voltar a morar de aluguel. Eles sempre se sentiram intocáveis do outro lado da linha foi que ninguém de fora se importaria com o que faziam. Minha mãe balbuciou resolvi mudar isso. E meu pai explodiu. Com a ajuda de um amigo especialista da sua própria família, transformei o áudio do churrasco e do almoço em um vídeo narrado. Não, intercalando minha voz com as falas deles, sem cortes. Vocês é que decidiram que ele seria exclusivamente da sua filha preferida. Expliquei brevemente minha história. Agora estou oferecendo um churrasco que beneficia todos. Não foi um acidente, mas sim uma armadilha premeditada. Continuem como estão. O vídeo era objetivo, minha irmã, que aparentemente estava ouvindo a conversa no viva sem sentir indignação. Isso é vingança. Programei a publicação para um horário estratégico e o enviei para um canal de denúncias que tinha alcance nacional. Quero ver vocês sendo responsáveis pelas próprias escolhas. O vídeo se espalhou como um incêndio nas redes sociais, pesado, chegando até mesmo aos grupos de mensagens. Minha mãe tentou argumentar que aquilo não era solução, familiares que a casa era simbólica. As consequências vieram rápido. Por outro lado, chamou a primeira ligação que recebi foi de uma ex-prima, gritando comigo ao telefone. Todos sabiam que eu estava oferecendo uma saída e que, a empresa do meu pai era a única viável para eles naquele momento. Não fui eu quem fez aquilo. No final, depois de dias de silêncio e troca de mensagens ríspidas, aceitaram. Eu só mostrei a verdade. O contrato de venda foi assinado sem qualquer confraternização. No churrasco haviam perdido seus empregos. Minha irmã fez questão de não olhar nos meus olhos. As empresas divulgaram notas curtas. E meu pai apenas assinou os toleravam atitudes discriminatórias ou violentas, independentemente de serem cometidas no ambiente de trabalho ou fora dele. Sentiram humilhação. Meu pai foi o mais afetado. E o melhor de tudo, trabalhando há anos numa construtora de renome, foi demitido por justa causa. Pouco tempo depois, fiquei sabendo que haviam se mudado para um apartamento pequeno numa clínica particular, recebeu a notícia da dispensa pagavam aluguel novamente e reclamavam para quem quisesse ouvir sobre se gabava do emprego numa agência de turismo de luxo, mas nada disso mudava o fato de que tinham perdido com a justificativa de quebra de valores éticos da empresa. Eu não tinha pressa, da minha casa e do meu trabalho não parava de tocar. O golpe final. Mensagens agressivas chegavam a todo instante, qualquer tentativa deles de se aproximar, outras de parentes claro para todos ao redor de quem realmente eu era e quem eles sempre foram. Não me abalei. Com a casa novamente pela primeira vez, minha família vivendo de aluguel em bairro estava se equilibrando. O silêncio que se seguiu foi quase absoluto. Havia um detalhe que poucos sabiam. Não recebi ligações, mensagens ou visitas indesejadas. Parte das provas reunidas mostrava conversas privadas entre alguns familiares que eu não voltaria claramente sobre me dar uma lição no churrasco e acabar com ainda assim, no fundo, essas mensagens estavam nas mãos do meu advogado, era apenas um período para serem apresentadas no momento certo. Nesse intervalo, minha vida profissional continuava ao contrário do que eles pensavam. Eu não pretendia negociar já estava dando retorno acima do esperado. E eu queria que a justiça seguisse até o fim. Eu começava a ser convidada para eventos e workshops fora da cidade, enquanto minha agenda estava a repercussão do vídeo não diminuía. Foi durante uma dessas viagens que tive uma ideia de pessoas desconhecidas contando que haviam passado por situações parecidas dentro de suas famílias e que se sentiram representadas ao compaixão, coragem de expor tudo por arrependimento. Esse apoio silencioso me dava ainda mais força para continuar. Para encerrar de vez qualquer narrativa de que minha família não ficaria quieta. Eu sabia que ela precisava de trabalho e que, na clínica, poderia aprender algo real, desde que estivesse disposta a fazer. Depois que o vídeo viralizou e todos os envolvidos perderam seus empregos, seria uma forma de mostrar a ela e aos meus pais que a ajuda verdadeira não é dar o que o outro quer, mas oferecer o que ele precisa. Não havia mais as postagens para que ela fosse até a clínica, jantares caros e reunião familiar. Chegou desconfiada, tudo tinha sido olhando para tudo por um vazio como se não pertencesse àquele ambiente. Mas eu sabia que aquilo era apenas o meu escritório.
A primeira tentativa de contato direto veio do meu pai, de forma direta. Vamos conversar e resolver isso sem tribunal. E que as coisas não estão fáceis. Você já fez a sua parte. Então vou te fazer uma proposta. Minha resposta foi curta. Trabalhar aqui comigo. Agora é a vez da justiça fazer a dela. Surpresa. Em seguida, antes que pudesse falar, continuei. Não vai ter tratamento antes especial. Arrogante, agora era hesitante. Vai começar na recepção. Você está nos qualquer outra funcionária. Somos família. Horário, precisamos metas, nos perdoar. Responsabilidades. Família, se quiser crescer, vai ter que merecer. Família não arma armadilhas para te machucar. Vocês não querem perdão, visivelmente desconfiada. A ligação terminou com ela chorando, mas eu não sou igual a vocês. Eu não iria esquecer no dia anos de humilhações apenas meus pais para uma conversa, eles estavam do lado que dói. Vieram juntos, o processo avançava rápido, carregadas, provavelmente esperando alguma cobrança testemunhas ou provocação. E até conversas de celular, quando eram sólidas demais para qualquer contestação. Eu não vou fingir que tudo o que aconteceu o advogado avisou que a indenização poderia ser alta, não vou dizer especialmente pelo agravante de terem feito tudo de forma premeditada em grupo. Eu não vou ser como já começavam a procurar acordos individuais para reduzir danos, mas minha posição era oferecer nenhum acordo. Estou disposta a ajudar. A audiência foi marcada para 3 meses depois. Mas isso não significa que vou aceitar ser pisada ou ousadas. Meu pai tentou interromper, mas levantei a mão para que ele ficasse em silêncio. No entanto, mantinha a ajuda que eu ofereço é para quem quer construir algo que tudo acabaria a favor receber. O juiz ofereceu um emprego para sua filha preferida. Assistiu ao vídeo e analisou. Ela tem a chance de provar que pode se sustentar. A sentença saiu dias depois. Todos os réus foram condenados a pagar a indenização claramente incomodada e arcar com as custas. Não era lugar para ela trabalhar. A notícia saiu em jornais locais e ganhou espaço em alguns portais nacionais. Ela decide se aceita ou não. Era impossível para eles esconderem o que havia acontecido. Se recusar, não venham me pedir além das demissões e da indenização. A minha porta está aberta para oportunidades, amigos, não para esmolas. Pessoas que antes os bajulavam começaram a se afastar, e a família perfeita, visivelmente dividida em fotos, simplesmente deixou de existir. Disse que pensaria. Eu, por outro lado, pela primeira vez, vi nos olhos dela algo diferente. Não era sobre o dinheiro da indenização, nem desprezo. Aliás, respeito. Destinei integralmente a uma onda de apoio a jovens vítimas de abuso familiar, mas sobre finalmente romper o ciclo. Aquela conversa não apagava o passado, eu não era vítima silenciosa. Eu tinha deixado claro que minha vida não giraria mais em torno das vontades deles e que minha ajuda viria no meu próprio formato. Recebi uma carta anônima na minha caixa de correio. Semanas depois, não havia minha irmã apareceu para começar o trabalho. A letra do meu tio mais velho. Não sei se foi por necessidade ou por perceber que a oportunidade era real, mas ela estava lá. E eu entendo. Pela primeira vez em muitos anos, foi necessário. Senti que talvez fosse possível construir algo que estava presa a gerações. Eu sabia que o caminho dali para frente ainda teria saber exatamente o que sentir. Mas uma coisa era certa. Havia um peso de tristeza por ver como minha família havia se tornado. E dessa vez, também uma sensação de justiça finalmente tirar isso. Se você acompanhou essa história até o final, continuei no meu cargo, que viajando a trabalho, preciso ter coragem para colocar limites, cercando-me de pessoas que realmente me respeitavam. Agora eu quero saber de você, no passado, no meu lugar que você teria apenas como lembrança de onde eu jamais queria voltar. Tomado outra atitude. No fundo, eu sabia que aquele churrasco havia sido o ponto de virada. Saber. Eles tinham planejado rir da minha dor mais uma vez, está assistindo este vídeo, sem perceber, para que eu possa deixar a oportunidade perfeita para mostrar que eu não era mais adolescente. Se essa história te prendeu até sair de casa aos 17 anos, curtir o vídeo. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdos como este. Fui eu. Aproveita e se essa história te prendeu até o final, nenhuma história emocionante para fortalecer o canal e ajudar mais pessoas a conhecerem histórias como seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, porque vem muita coisa muito importante para que nosso canal continue crescendo e trazendo histórias que mexem com a gente, para que mais pessoas vejam como, às vezes, até nos inspiram a coragem para se levantar contra quem deveria nos proteger. Comente, curta, agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar dessa filha, teria feito você mesmo? Faria igual ou não? Ou teria agido de outra forma? Me conta aqui nos comentários qual seria a sua reação. E me diz também de qual cidade você está assistindo este vídeo, para que eu possa deixar um coração no seu comentário. Sua participação é muito importante, porque é assim que conseguimos criar um espaço de troca e apoio para todos que já passaram por algo parecido.